Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre conto. Você já leu algum conto? Conhece contos? Como que é para você essa questão do conto? Hoje vamos analisar um conto. Nossos objetivos aqui são compreender um conto. Após a leitura, a gente vai localizar as informações explícitas que estão no texto. Também vamos inferir o sentido de uma palavra, uma expressão e, claro, identificar os elementos que constroem a narrativa. Lembrando que conto é uma narrativa curta, tem essa característica. Você sabia que o conto é essa narrativa curta? Acabou de saber, né? A professora acabou de falar. Quantos contos você já leu até agora? Conta só para mim. Olha para mim e diz. Quantos contos? Provavelmente vários, né? Porque ao longo da sua carreira estudantil, você já leu contos presentes nos próprios livros didáticos, porque eles são curtos, então a gente trabalha muito com conto também no livro didático. Você já ouviu falar da escritora Lígia Fagundes Telles? Ela ainda é viva, escreve muito bem e é uma das principais autoras da nossa literatura. Nessa aula, a gente vai analisar um conto dela. Vamos ao conto. Natal na Barca é o título deste conto da Lígia Fagundes Telles. Vamos começar a leitura então? Não quero nem devo lembrar aqui porque me encontrava naquela barca. Só sei que em redor tudo era silêncio e treva e que me sentia bem naquela solidão. Na embarcação desconfortável, tosca, apenas 4 passageiros. Uma lanterna nos iluminava com sua luz vacilante. Um velho, uma mulher, com uma criança e eu. Estávamos sós e o melhor ainda era não fazer nada, não dizer nada, apenas olhar o sulco negro que a embarcação ia fazendo no rio. Debrucei-me na grade de madeira carcomida. Ali estávamos os 4, silenciosos como mortos num antigo barco de mortos, deslizando na escuridão. Contudo, estávamos vivos e era Natal. Voltei-me para a mulher que embalava a criança e me observava com um meio sorriso. Sentei-me no banco ao seu lado. Tinha belos olhos claros, extraordinariamente brilhantes. Reparei que suas roupas, pobres roupas puídas, tinham muito caráter, revestidas de uma certa dignidade. De manhã esse rio é quente, insistiu ela me encarando. Quente? Quente e verde. Tão verde que a primeira vez que lavei nele uma peça de roupa, pensei que a roupa fosse sair esverdeada. É a primeira vez que vem por estas bandas? Desviei o olhar para o chão de largas tábuas gastas e respondi com outra pergunta. Mas a senhora mora aqui perto? Em Lucena. Já tomei esta barca não sei quantas vezes, mas não esperava que justamente hoje. A criança agitou-se choramingando. A mulher apertou-a mais contra o peito. Seu filho? É. Está doente. Vou ao especialista. O farmacêutico de Lucena achou que eu devia ver um médico hoje mesmo. Ainda ontem ele estava bem, mas piorou de repente. Uma febre, só febre, mas Deus não vai me abandonar. Era preciso desviar o assunto para aquele filho que estava ali, doente, embora, mas vivo. E esse, que idade tem? Vai completar 1 ano. Levantei-me. Eu queria ficar só naquela noite, sem lembranças, sem piedade. Mas os laços, os tais laços humanos, já ameaçavam me envolver. Conseguira evitá-los até aquele instante. E agora não tinha forças para rompê-los. Seu marido está à sua espera? Meu marido me abandonou. Sentei-me e tive vontade de rir. Incrível. Fora uma loucura fazer a primeira pergunta, porque agora não podia mais parar. Ah, aquele sistema de vasos comunicantes. Agora, convido vocês a fazermos a primeira atividade sobre este conto. Vamos ler o enunciado. Levante hipóteses.
A que o narrador se refere ao escrever no trecho a seguir? O que seriam os vasos comunicantes? Mas os laços, os tais laços humanos, já ameaçavam me envolver. Conseguira evitá-los até aquele instante, e agora não tinha forças para rompê-los. Sentei-me e tive vontade de rir. Incrível! Fora uma loucura fazer a primeira pergunta, porque agora não podia mais parar. Ah, aquele sistema de vasos comunicantes. E agora eu vou dar um tempinho para vocês pensarem sobre essas questões colocadas aqui na atividade 1. Eu aguardo vocês e volto em breve. Já conseguimos resolver o exercício? Vamos ver as respostas, então, conferir se você acertou? A primeira hipótese que o narrador se refere. Então, por que dele estar sozinho numa noite de Natal numa barca? Provavelmente porque ele queria se afastar das pessoas, ficar longe da empatia. Mas o que é empatia? É a capacidade psicológica para sentir o que sente uma outra pessoa, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. A metáfora. Então, a metáfora utilizada aqui são vasos comunicantes. Mostra o quê? Que ambas as personagens estão em situação de igualdade, de pressão, e não é possível parar o diálogo entre elas. Houve uma empatia, uma identificação pela linguagem. Continuando a leitura, acompanhe aqui com a prof o texto. Há muito tempo que seu marido, faz uns 6 meses, vivíamos tão bem, mas tão bem. Foi quando ele encontrou por acaso essa antiga namorada. Me falou nela fazendo uma brincadeira. A Bila enfeiou. Sabe que de nós dois fui eu que acabei ficando mais bonito? Não tocou mais no assunto. Uma manhã ele levantou, como todas as manhãs, tomou café, leu o jornal, brincou com o menino e foi trabalhar. Antes de sair, ainda fez assim com a mão. Eu estava na cozinha, lavando a louça, e ele me deu um adeus. Na atividade 2, o que a gente vai analisar? Vem comigo. Algumas frases no texto aparecem incompletas. Você percebeu isso? Olha a primeira frase. Há muito tempo que seu marido, está incompleta, tem as reticências aqui. Qual o efeito de sentido disso, né, dessa incompletude? Antes de sair, ainda fez assim com a mão. Qual que é o efeito disso? Por que está escrito assim?
Eu vou dar um tempinho para vocês analisarem e volto a seguir para a gente conferir. Deu conta de terminar o exercício? Anotou direitinho a resposta? Vamos dar uma olhada? Algumas frases no texto aparecem incompletas. Qual o efeito de sentido disso? Há muito tempo que seu marido, antes de sair, ainda fez assim com a mão. O efeito é um diálogo vivo, real, né? Numa conversa, você não fala tudo, o sentido fica implícito, né? Por isso, no texto, dá essa ideia de incompleto. Então, o sentido se produz por outros elementos para além do texto, né? O gestual, a expressão facial, isso tudo. Na segunda frase, o narrador descreve um gesto que a pessoa usaria na conversa, ó, tchau, né? A gente percebe isso. Então, isso é importante que você perceba essa incompletude, né? Fica subentendido. Subentendido porque está implícito. Continuando a aula, nós temos a continuidade do texto. Vamos lá. A senhora é conformada? Tenho fé, dona. Deus nunca me abandonou. A senhora não acredita em Deus? Acredito, murmurei. E ao ouvir o som débil da minha afirmativa, sem saber porquê, perturbei-me. Agora entendia. Aí estava o segredo daquela segurança, daquela calma. Era a tal fé que removia montanhas. Convido vocês a fazerem comigo agora a atividade 3. Tenho fé, dona. Deus nunca me abandonou. Deus? Repeti vagamente. A senhora não acredita em Deus? Acredito, murmurei. E ao ouvir o som débil da minha afirmativa, sem saber porquê, perturbei-me. Agora entendia.
Aí estava o segredo daquela segurança, daquela calma. Era a tal fé que removia montanhas. Vimos que há uma relação no texto com a barca da mitologia grega e é também com outro texto. Quais são as referências usadas nesse trecho? Vou dar um tempinho para você pensar sobre isso, né? As referências usadas e volto a seguir para a gente conferir. Vamos conferir a resposta do exercício, então? Vocês conseguiram fazer direitinho, pensar sobre o assunto? Tenho fé, dona. Deus nunca me abandonou. Aí estava o segredo daquela segurança, daquela calma. Era a tal fé que removia montanhas. Qual é a intertextualidade que está acontecendo aqui? Então, do texto bíblico, né? No trecho, Deus nunca me abandonou, é aquela fala de Jesus na cruz. Porque me abandonaste, né? Então é essa intertextualidade que está aqui. E no segundo, era a tal fé que removia montanhas, é da passagem bíblica, né? Que diz que se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, será capaz de remover montanhas. Então veja, por vezes a intertextualidade, ela ocorre com clássicos, ela ocorre com a Bíblia, ela ocorre com músicas também, com poemas. É bacana você estar lendo clássicos e esses outros textos para você perceber melhor a intertextualidade. A literatura brasileira é rica nessas relações intertextuais. Várias delas aparecem, então, como já falei, em passagens bíblicas e mitológicas, independente da religião de cada um.
conhecer o texto clássico é fundamental para a interpretação de um texto literário. Pense um pouquinho sobre isso. Quantos textos clássicos você conhece? Agora a professora colocou um quiz aqui para vocês. Lembrando-se dos elementos da narrativa, o enredo é um deles. Quais as partes que compõem o enredo? Alternativa A, apresentação, desenvolvimento e argumentação. Alternativa B, apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Alternativa C, argumentação, desenvolvimento e desfecho. Eu vou dar um tempinho para vocês e volto a seguir para a gente gabaritar. Já sei que você conseguiu fazer o quiz, então vamos ao gabarito aqui. Eu perguntei, lembrando dos elementos da narrativa, o enredo é um deles. Quais são as partes que compõem o enredo? Acertou quem marcou a letra B, apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Lembrando que o clímax é o momento de maior tensão dramática num texto. E o desfecho é o final, né, propriamente dito, tá ok? Clímax e desfecho. Então, o desfecho do conto, a gente pode ter um norte para falar sobre isso quando a gente vê assim, que é a partir da solução dos fatos apresentados. Esse final, muitas vezes, pode surpreender. Então, vai revelar-se, às vezes, trágico, cômico, triste, alegre, entre outras formas. Como será que termina o conto que a gente leu? Você está curioso para saber disso? Tá ou não tá? Fala para mim. O final é surpreendente e não explica o que realmente aconteceu. Portanto, a gente diz que esse desfecho é enigmático. Ou seja, não conta o que aconteceu, ficou um enigma, uma coisa sem solução, um mistério. Aqui a professora colocou uma foto da Lígia Fagundes Telles. Então, olha, essa é a Lígia. Você sabe como que ela é conhecida? Dama da literatura brasileira. Sim, ela é a maior escritora viva. E ela também é considerada como notável neste século, no século XX. Além da história da literatura brasileira, né, a Lígia, ela faz parte, além de escritora, ela também exerce outras funções. Então, ela é advogada, é romancista, é contista. E olha que bacana, os temas que ela aborda nas obras dela. A morte, o amor, o medo, a loucura, além da fantasia. Então, as obras da Lígia Fagundes Telles, ela vai mostrar, assim, um tema clássico, um tema universal. E isso é importante para você que gosta de ler um conto. Você ficou curioso para ler mais sobre essa autora? Você gosta de ler contos? Eu espero que você tenha ficado muito animado com a leitura de contos e que possa vir para esse mundo maravilhoso da leitura dos contos. O que será que aprendemos hoje? Você conseguiu ler trechos de um conto de Lígia Fagundes Telles, mas o que você aprendeu? Os elementos da narrativa. E esses elementos da narrativa, eles constroem a narrativa e as partes do enredo. Então, o que é importante quando a gente fala de elementos da narrativa? Personagens, narrador, o tempo, o espaço. Tudo isso foi analisado nesse conto.
Também a gente aprendeu sobre intertextualidade. Vimos a importância que tem para você perceber a intertextualidade. Você tem que fazer o quê? Ler clássicos. Vimos que a intertextualidade se deu aqui com textos bíblicos, com textos clássicos, como o de Caronte. Eu falei para você que é importante você estar lendo textos clássicos, porque no texto clássico você vai conseguir perceber a intertextualidade com o que está sendo citado aqui no conto, por exemplo. Se você não tem essa leitura de texto clássico, fica muito difícil para você perceber a intertextualidade presente. Neste vídeo nós falamos sobre conto. Tudo sobre conto, elementos da narrativa, intertextualidade, personagens, os elementos que compõem o texto, as expressões implícitas, o significado delas. Eu espero que você tenha gostado. Até breve.